É verdade. E essa semana tivemos mais um anúncio de mais uma candidata ao Senado, Soninha Francini, pelo PSDB, e aumentou a quantidade de candidatos ao Senado e cada vez temos menos candidatos ao governo do Estado. Tarcísio está trabalhando muito bem só para ele, né, Gabi? Porque ele não recebe o Flávio quando tem alguma denúncia, ele se afasta do candidato a presidente, ele está instigando os partidos a lançarem muitos candidatos ao Senado, está desestimulando os candidatos a governador a saírem candidato, e pelo visto vamos ter 2, 3 nomes para o governo do Estado, muitos candidatos para o Senado, mais uma mulher, temos, pelo visto, é a terceira. Só que o campo progressista ainda precisa decidir, né? Se o Márcio França será o vice do Haddad, ou se ele vai ao Senado, porque ali tá faltando vaga. Você tem ali a Marina e a Simone Tebet e o Márcio. Os 3 seriam ao Senado, mas só tem 2 vagas, né? Para fazer essa dobradinha ali. Eu tô com uma intuição de que se continuar diminuindo a quantidade de candidatos ao governo, vão escalar o Márcio França para isso, para sair junto com a Haddad para poder ter segundo turno. Porque se não tiver pelo menos 3, 4 candidatos com possibilidades ao governo do Estado, é capaz de encerrar no segundo turno e o Tarcísio ganhar. A minha avaliação, aí não é intuição, é que desde o início esse já era o plano do campo progressista. O Márcio bateu o pé dizendo que seria candidato ao governo. Nós temos vídeos nas redes sociais dele dizendo: eu vou ser candidato. E o que vai ser, o que serão dos debates sem Márcio França, né, para nos divertir aqui? O bom do Márcio França candidato ao governo é que ele não vai conseguir colocar a esposa dele como vice do Haddad. Porque ele sempre coloca o resto da família como vice, como suplente, como candidato ao Senado. Mas aí é isso. Mas o que precisamos muito de Márcio França para girar esse caldo e aumentar a possibilidade de segundo turno. Por enquanto, o governador Tarcísio de Freitas está jogando sozinho. Está jogando sozinho. E ganha de WO essa eleição praticamente. É verdade. Olha, eu costumo dizer, no último sábado teve o lançamento do plano de governo, da construção do plano de governo do Fernando Haddad. Vocês devem ter acompanhado aqui na nossa programação, eu acompanhei de perto. O deputado estadual Emídio, que é lá da região de Osasco, ele é o coordenador desse plano de governo. Estavam ali todas as cabeças pensantes do campo progressista, né, do Partido dos Trabalhadores, além do Fernando Haddad, da esposa dele, outros deputados ali, o Kiko Seleguin, que é o presidente estadual da sigla, que é deputado federal, mas ali foi lançado na Academia Paulista de Letras essa construção do plano de governo. Na terça-feira, eles já realizaram o primeiro evento para o setor da habitação, que foi lá no Sindicato dos Engenheiros. Então, eles estão construindo e estão todos muito bem alinhados com o discurso de que a Sabesp, depois que foi privatizada pelo Tarcísio, então eles estão batendo. Além disso, também um discurso que está bem alinhado no campo progressista é a questão do aumento do número de feminicídios. E aí eu falo isso porque, Maurício e Rafael, e para você que estão nos acompanhando, eu acompanhei a abertura de uma nova entrada de uma alça do Rodoanel na cidade de Mauá na quinta-feira. Na quinta hoje, né? Então, quarta-feira. Hoje é sexta. Então, na quarta-feira, véspera de feriado. E lá estava o prefeito de Mauá, que é o único prefeito do PT na região do Grande ABC, e o prefeito Marcelo também fez esse mesmo discurso. Então eles estão todos bem alinhadinhos em relação à Sabesp, em relação ao número de feminicídios, e o prefeito Marcelo faz parte da coordenação da campanha do Fernando Haddad. Então eles estão tentando, por quê? Dito isso, porque o presidente Lula precisa de 30% dos votos aqui em São Paulo, mas eles sabem que é muito difícil chegar. Porém, tem uma peça-chave que a gente ainda não falou, que ainda não desistiu de ser pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, que é o Paulo Serra, ex-prefeito de Santo André, que está com seu nome pontuando nas pesquisas. Inclusive, Maurício, na pesquisa que na espontânea,
que não é aquela estimulada, que você dá os nomes para a pessoa e a pessoa escolhe um. Não. O Paulo Scerra vem aparecendo na espontânea. E o que fez, e o que está fazendo ele ainda, né, e todo o time dele, a não anunciar essa desistência. A gente sabe que ele foi procurado pelo Roberto Carneiro, que é o secretário de governo do Tarcísio e que presidente estadual do Republicanos, foi procurado pelo vice-governador Felício Ramute, mas ainda não temos aí essa informação de que Paulo Scerra será candidato a deputado federal e desistirá dessa corrida ao governo do estado de São Paulo. E não só ele, né? O Kim Kataguiri também pontua muito, muito bem. E o Missão está numa batalha jurídica gigantesca para tentar registrar nomes de Arthur Duval, mamãe falei, como candidato a governador, para o Kim poder participar da campanha de deputado federal. Então tem uma briga jurídica aí que, se aparecer na urna Tarcísio, Haddad, Márcio França, mamãe falei, Paulo Scerra, e tudo acabar indo de encontro e contra a candidatura Tarcísio, eu acho que pode ser um belo segundo turno. Aí vai ser um negócio bem bacana de se Aí é outra se olhar. eleição, né? Aí é outra eleição. Outra eleição, Rafa. A campanha para o governo do estado, por que tem poucos candidatos? Porque o Tarcísio está muito consolidado. Eu não acredito que ele vai perder essa eleição. Então, praticamente, também é uma eleição cara. Estamos falando de uma eleição, né, no teto legal de 26,7 milhões. Para o Senado, já o valor é bem menor. Você está falando de um teto de 7,1 milhões. Então, isso já também gera uma trava de entrada. É um valor expressivo. Aí você tem o Tarcísio também muito bem consolidado. Existe também nos bastidores uma especulação do Paulo Scerra compor com o Kim Kataguiri. Então, formando uma chapa única. Mas, de novo, eu não vejo como vitória, mas sim para fazer nome. Né? De novo, o Tarcísio está muito bem pontuado. E para o Senado, você tem um custo-benefício muito melhor. Então, você tem uma eleição mais barata, você tem um mandato de 8 anos e você também tem um prestígio forte no Senado. Né? Você acaba indicando os ministros do STF, do Banco do Brasil. Então, no final, e são 2 vagas também para o Senado. Então, a disputa fica muito mais acirrada. Aí você tem praticamente 8 nomes fortes, né, para o Senado. O Derrite, André do Prado, o Palumbo também, que pode entrar muito forte. Aí você tem a Marina Silva, o Márcio França, a Simone Tebet e a Sônia, como o Martins colocou. Mas, enfim, né, é uma disputa que tem um jogo aberto. Pablo Marçal. O Pablo Marçal, o Martins gosta de colocar o Pablo Marçal, mas eu falo que é impossível, está inelegível, tem 3 processos pesados. Então, eu não acho que ele só estaria atrapalhando com a sua entrada à direita, roubando votos da direita, para depois não poder... Dele. Se ele consegue juridicamente, a vaga é dele. Mas as acusações são muito graves, Martins, então ele não conseguiria, e até porque seria uma imagem péssima para a justiça. Imagina a justiça, né, inelegendo ele com crimes pesados, e aí de repente ele se põe candidato e é eleito. Como é que fica a justiça nisso? Mas, Rafa, a gente tem um presidente que foi descondenado. E a gente tinha o Paulo Maluf, na mesma situação do Pablo Marçal, que disputou todas as eleições. Aliás, ontem eu vi um videozinho do Paulo Maluf encenando com a Elke Maravilha, tá? Uma cena de As Bacantes. E era a coisa mais maravilhosa do mundo à direita na década de 80 e 90. Eu não sei por que apareceu esse povo da direita estranho. Agora, o Pablo Marçal, a situação jurídica dele é igual a do Paulo Maluf, que disputou todas as eleições que quis. Ele não recorreu. Eu não consigo ver, eu não vejo esse cenário impossível, porque, eu volto a dizer, o presidente Lula teve todos os seus processos anulados e virou e se tornou presidente da República novamente. Então, a gente está falando de um cara que é empresário, que quer ser deputado. Ou mas eu vou colocar 2 pontos, então. Está no União Brasil. Ele não é mais do PRTB, que não tem
Mas Não tem padrinho, agora tem peso. Tem Milton Leite, político. tem Antônio Rueda. Ele está no União Brasil. Mas mesmo ou assim, federal ou senador, ele é candidato. eu acho muito difícil, de novo. Eu acho são 2 pontos também importantes. Primeiro que a gente fala de Paulo Maluf, quantos anos atrás? Muita água rodou, a justiça ficou muito mais severa, de certa forma, muito mais atenta a questões políticas. De novo, seria uma mancha gigantesca, né, para o processo eleitoral do Brasil. 12 anos atrás. Foi a última vez que o Maluf se elegeu, que foi em 2014. 14 anos. Então, 12. E aí a gente também compara com o Lula. Mas o Lula, de fato, ele é um ícone, né, no Brasil. Gostando ou não, ele é o principal político articulador, fala com todo mundo. E no final, a campanha do Marçal foi uma campanha muito agressiva. Vai voltar sim. Mas assim, eu duvido de novo, aposto com vocês. Agora, Rafa, as apostas, vamos fazer a aposta aqui de novo. O Lula vai se eleger agora. No próximo vão soltar o Bolsonaro se elege. Depois o Lula é preso, aí solta o Lula e o Lula se elege no lugar do Bolsonaro. Não, isso é verdade. Até 2040, quando os dois vão estar presos e assume o Michel Temer. Não, isso é verdade. Com 138 anos. Vamos soltar, assim que acabar a campanha política, solta o Bolsonaro. Isso sem dúvida nenhuma. Eu também voto com o relator. Eu também. Eu acompanho o relator. Acho que ele sai, sim, vai ficar liberado após as eleições. Não faz sentido. A gente vê acontecer isso em várias prefeituras, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu agora recentemente. Teve eleição em 2020, o ex-prefeito Clóvis Volpi foi eleito prefeito da cidade da Estância Turística de Ribeirão Pires e, na sequência, ele acabou saindo porque estava cassado pela justiça. Então tivemos eleições suplementares lá na cidade. O seu filho, Guto Volpi, que é prefeito da Estância Turística agora, né? Ele participou, ele era o presidente da Câmara, ele assumiu interinamente e aí participou da suplementar e virou prefeito, né, de Ribeirão Pires. Assim que ele assumiu, o Clóvis ficou liberado de todos os processos que haviam tirado ele da cadeira, do cargo de prefeito. Em 24, o Guto conquistou a reeleição e segue. E agora o Clóvis é pré-candidato a deputado estadual pelo PSD. Lá em Ribeirão e todo o grande ABC, mas a gente sabe que os planos dele são outros, né? Ele quer ser prefeito de Mauá, então ele já está pavimentando. Com 84 anos, Clóvis Volpi será candidato a prefeito de Mauá em 2028. É como funciona a justiça eleitoral no país. Eu queria muito ver Pablo Marçal e Arthur Duval candidatos a governador e a senador aqui em São Paulo. Com certeza seria maravilhoso ver o Pablo Marçal, até porque também é sempre um entretenimento, né, ver ele fazendo os debates, se posicionando, tomando cadeirada. Ele ressuscitou o Ricardo Nunes, a Tabata Amaral. Eu falo, coaching, de fato, eles têm que pagar algum cachê para ele, viu? Porque de fato ele trouxe vida para eles, fizeram eles se renovarem, inovação, enfim. Hein, Gabi, o que você acha? Você acha que o coaching Pablo Marçal não deu uma aula de marketing para eles e fez com que esses políticos renascessem? Acho que para todo mundo na eleição, né? Aquela cadeirada dele no Datena, acho que vai ser utilizada nos nossos media trainings pelo menos pelos próximos 10 anos. Eu vou utilizar esse exemplo de como, né, ter aí uma plenitude e não responder a esse tipo de atitude. Mas vamos combinar que o Pablo Marçal, ele trouxe um agito para as eleições que estava ficando muito chata. A gente que gosta de cobrir política, a gente que fala de política no café da manhã, né, Maurício? A gente acorda e dorme falando de política. E política local, né? Política regional e política nacional. Tava ficando chato. A gente falava, nossa, mas tá chata a eleição, tá chato. O Marçal veio que nem um furacão, veio um tornado Marçal.
Marçal e deixou todo mundo animado. A imprensa tinha informação, notícia. Eu me recordo dele chegando no dia da eleição em cima do carro, que ele fez aquela corrida maluca lá na cidade, que ele decidiu dar uma volta em São Paulo, descalço, de samba canção, em cima do carro, atrasado para atender a imprensa, e ainda foi mal educado com a gente. Falou assim: se eu ganhar, vai acabar o Bolsa Imprensa de vocês. Olha que absurdo, que falta de preparo. Então, até pra gente que dá media training aí pra político, pra empresário, ele ensinou muito pra gente. Então, a gente tem essa gratidão com o Pablo Marçal. Candidato serve de mau exemplo. Isso. E no final, coitado, ele perdeu pra ele mesmo, né? Ele deu um show de marketing, trouxe rituais, símbolos de comunicação, colocou pra fora o que muito, né, paulista queria falar. Mas, infelizmente, no final, colocou tudo a perder, Gabi. Colocou tudo a perder, mentiu, trouxe aquele... eu acho dossiê que falso. Dossiê falso. E aí, eu vou falar mais uma coisa que eu digo nos media trainings aqui, né? A vida pessoal de cada um, ela não importa. Para a imprensa, a vida pessoal não é notícia, né? É notícia as ações, a postura... os projetos, as propostas, o que cada um faz na sua vida privada não vai virar notícia aqui pra gente. O Pablo Marçal quis transformar num programa de fofoca a eleição. E aí, isso aí, ele desceu abaixo da linha. Porque a gente tem uma linha, né, Maurício? Que as campanhas, inclusive, se respeitam. O Pablo Marçal foi até o subsolo do fundo do poço. Foi uma pegada muito ruim. Eu tive nojo daquele tipo de campanha, mas deu certo. Foi uma coisa que mexeu muito com todo mundo. Com todas as campanhas. Um minuto, Rafa, para suas considerações finais. Bom, final de semana, então, tem a parada LGBT+. Tem aniversário de Arujá. No Alto Tietê. Tem festival de jazz em Guararema, que eu vou pra lá hoje pra mostrar tudo pra vocês na nossa programação. O que mais, Maurício? Tem festividades, meus 15 anos de casamento. Olha aí, mais uma festividade. Restaurantes, teatro e parada gay no domingo. Vamos correr absolutamente todos os pontos e dessa vez acompanhado, porque são 15 anos de casado. E no Litoral Norte já começou a temporada de avistamentos de baleias, então tá muito lindo, tá muito bacana. Aliás, a gente vai monitorar para saber como é que tá o Litoral Norte nesse feriado. E domingo, além da parada gay, a gente tem a volta do feriado prolongado. Como eu disse, todo mundo tá em Campos do Jordão, né, Rafa? Ô, Gabi, você falou avistamento, eu já pensei no OVNI, porque que não sai da rede agora são os extraterrestres. Lá em Taubaté, né? Eles têm que tomar cuidado, porque se chega um extraterrestre aqui, eles vão ter que participar daquele negócio de um extraterrestre contra 20 terrestres para poder bater boca. Vai ver se vai ele ser é uma de loucura. direita ou se é de esquerda, vai ser uma beleza. Obrigada, Rafa. Obrigada, Maurício. A gente volta na semana que vem com um resumo aí, os principais fatos da política que movimentam os bastidores, não só aqui do estado de São Paulo, do Brasil. E o download da notícia, a gente segue com o Fred Júnior, a Fabi já tá por aqui. Até o 12h30, tem muita informação para você que tá aqui com a gente. A gente vai pro intervalo e volta já já. Vamos para um rápido intervalo, 9h31 aqui em São Paulo, e já voltamos com mais Download da Notícia, primeira edição para você aqui na Guardiã da Notícia. Minha rede tem isso. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma.